Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o CEO da Blocos. Me pediram para fazer uma aulinha sobre Copom, bem rapidinho. Eu vou explicar o que é Copom. Para aqueles que estão no YouTube, essa é uma das aulas da Blocos School, da plataforma da Blocos School. E lembrando que essa matéria é para quem já estudou o módulo de economia, tá? O Copom é bem simples, tá? O Copom ele é um comitê, ele é um acrônimo, na verdade a palavra é um acrônimo de Comitê de Política Monetária. Esse comitê é composto pelo presidente e pelos diretores do Banco Central, né? Esses caras se reúnem para decidir sobre fatores como o controle da oferta da moeda, a quantidade de moeda que existe no Brasil, né? E questões relacionadas à concessão de crédito, por exemplo. Quanto que um banco pode emprestar, quanto que os bancos em gerais podem emprestar e qual a taxa que eles têm que cobrar. Vou falar um pouquinho isso aí um pouco mais para o final do vídeo. Lembra lá da matéria da moeda? Então, o governo, e mais especificamente o Banco Central, que hoje no Brasil ele é independente, né? Antigamente ele estava vinculado à presidência da República, hoje ele é um órgão independente, ele decide sozinho, como é nos Estados Unidos e alguns países da Europa. O governo, né, então mais especificamente o Banco Central, ele controla o quanto de dinheiro existe num país, tá? Ou seja, quantos reais existem em total no Brasil e também no mundo, porque só o Brasil pode produzir reais, assim como só os Estados Unidos pode produzir dólar, enfim, só países da zona do euro podem produzir euro, né? Aqui no slide eu queria mostrar para vocês como, de novo, a gente martela a inflação porque a inflação está permeando sempre tudo, né? Esse é um exemplo da inflação na Venezuela, por exemplo. Quanto que de dinheiro é necessário para comprar ali um frango e quanto de dinheiro é necessário para comprar um rolo de papel higiênico. Vocês têm noção, o governo controla essas quantidades de moedas que existem, né? Claro, se a inflação sai do controle, o governo é obrigado a ter que fazer algumas outras medidas, enfim. Ele pode tentar conter esses juros, mas ele precisa ter força, ele precisa ser confiável, né? Se o governo não for confiável, como é o governo da Venezuela hoje em dia, dificilmente os agentes vão acreditar naquilo que o governo está dizendo, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar de Selic e taxa de juros, tá? Bom, voltando, o tipo de decisão do Copom, ele altera a quantidade de moeda e a facilidade com que essa moeda circula, tá? E isso acaba impactando no poder de compra, como vocês podem ver nessa imagem. No preço das mercadorias, no valor da moeda em si perante outras, né? Por isso que o dólar vai ficar mais fraco ou mais forte em relação ao real, né? E até mesmo o valor dos serviços que a gente produz, porque tudo está atrelado ao dinheiro, né? O comitê também tem a responsabilidade de 3 em 3 meses de se reunir para divulgar um relatório de inflação, com base em vários estudos e nesse tipo de relatório que o Copom decide um dos dados mais importantes do país, que é a taxa Selic. Então, a agenda do Copom, o Copom tem uma agenda, ele se reúne de 3 em 3 meses para divulgar um relatório. A cada 45 dias ele se reúne para decidir a taxa Selic, né? E geralmente às 8 da manhã, na terça-feira, depois da reunião de terça e quarta, na verdade, na terça-feira da semana seguinte, a essa reunião, o Copom ele lança a ata, né? Que descreve tudo o que foi discutido naquela reunião. E ali a gente consegue ter a visão dos diretores sobre a economia em si. Isso é muito importante para o mercado se baseia muito nisso, porque são decisores da nossa economia e a gente é sempre interessante saber qual é a visão deles, o que eles estão pensando para o nosso futuro e a gente tentar prever o que vai acontecer lá na frente. Tá? Por isso o Copom é importante estudar. Em 2022 o Copom já tem um compromisso, tá? Então essa ata é divulgada, já está preparadinha já para o ano todo, então 2022 lá já tem as reuniões ali em fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, outubro e dezembro, tá? A principal decisão do Copom, como a gente tinha falado antes, é a taxa Selic. E aí a gente vai ter um videozinho falando melhor da taxa Selic e um pouco mais sobre governo e taxa de juros. Tem tudo a ver com a taxa de juros. A taxa Selic é a nossa taxa de juros, então, portanto, os juros num país é determinado de forma arbitrária, é o Copom que decide. Claro, isso é baseado em vários estudos, não é? Enfim, acordou achando que vai ser 5% e decide ser 5%, mas é baseado em vários estudos, porque a Selic é uma ferramenta muito importante
para a economia, né? Então, como eu falei, quando um país não é confiável, as ferramentas que ele usa também não são confiáveis e acabam nem funcionando, tá? Então, resumindo, o Copom decide a cada 45 dias qual vai ser a taxa de juros de um país para os próximos 45 dias, né? E aí ele decide de novo. Então, ele já tem essas reuniões pré-fixadas. Quanto a Selic, assiste a aula sobre Selic, rapidinho também, facinho. A gente vai explicar tudo direitinho para você entender melhor. Até a próxima, abraço.